Oi pessoal, meu nome é Cristina Holanda, eu sou aqui presidente da Fundação Memorial Padre Cícero e nesses tempos que as pessoas não podem vir até aqui, até o museu, nós vamos levar o museu então até vocês nessa visita virtual que nós vamos começar aqui. É bom porque a gente vai falar um pouco sobre como é que esse museu foi organizado a partir do momento em que ele foi restaurado e reinaugurado em setembro de 2019. Então a minha proposta é essa, mostrando os eixos temáticos que dão organização ao Museu do Memorial Padre Cícero. E a gente vai começar falando então da linha do tempo criada a partir dos quadros do Marco Jussier, que contam um pouco da vida, da trajetória do Padre Cícero, do seu nascimento até a sua passagem. Para quem não conhece, o Marco Jussier é esse cara. Nós temos poucas fotografias dele, parece que ele não gostava muito de ser fotografado. Aqui ele está ao lado da Dona Assunção Gonçalves, que foi uma das suas mestras, ou a primeira grande mestra nas artes plásticas. Então ele produziu essa sequência de 10 quadros que nós vamos ver, como produziu também esse grande quadro aqui, que se chama Padre Cícero, e foi uma das primeiras peças que o memorial recebeu na sua inauguração em 1988. Aqui no início da série do Marco Jussier, nós temos aqui um pequeno histórico sobre a vida desse artista plástico aqui do Juazeiro do Norte. Série Padre Cícero, Eterna Inspiração, foi uma encomenda da Secretaria da Cultura de Juazeiro do Norte ao artista Marco Jussier em 1994, na programação de comemoração do aniversário de 150 anos do Padre Cícero. Então, por exemplo, esse primeiro quadro que o Marcos Jussier denominou como Caminho de Ida, se vocês observarem, é um quadro em que o Padre Cícero é representado muito criança, né, com a sua mãe, Dona Quinô. Ali, ao fundo, a gente percebe, né, que é uma cidade, um pequeno vilarejo, e a cruz vai indicando o caminho, portanto, da religiosidade, ou seja, desde muito cedo, desde muito pequeno, o Padre Cícero ele já dava indícios de que seguiria a vida religiosa. Foi essa representação que o Marco Jussier propôs para a gente. O segundo quadro se chama O Seminarista. Então aqui a gente já observa o Padre Cícero, jovem, cabelos escuros. Ao centro você vê ali a igrejinha que faz parte do Seminário da Prainha, em Fortaleza, né? O bispo, ou seja, é um quadro que está mostrando justamente esse começo da vida religiosa de forma mais oficial do Padre Cícero, né? Ele sempre de batina, com um breviário na mão. Bom, esse quadro o Marco Jussier denominou como a primeira missa. Então é um quadro onde aparece o Padre Cícero, ainda como sacerdote jovem, na capela de Nossa Senhora das Dores. A gente vê perfeitamente a imagem de Nossa Senhora das Dores ao final. E na sequência, o quadro O Sonho, né? O Marco Jussier interpreta aquele momento em que o Padre Cícero, em sonho, teria visto Jesus Cristo, e Jesus Cristo apontando um grupo, né, de retirantes da seca, de pessoas pobres, teria dito para o sacerdote, né, Cícero, cuida deles. Então esse é o quadro O Sonho, que representa esse momento na vida do Padre Cícero. Padre Cícero ainda jovem também, percebam. Essa tela é denominada pelo artista como o êxtase, tá? Aqui ao centro dela nós temos a Beata Maria de Araújo. Eu queria que vocês observassem que aqui a Beata é representada de uma forma bem diferente dos registros fotográficos que nós temos dela. Embora você observe alguns traços que são muito associados às características negras, o rosto, a cor da pele é uma cor clara. A Beata Maria de Araújo é representada como uma mulher clara no momento do êxtase. O que era o êxtase, né, da Maria de Araújo? Ela tinha momentos
segundo diz a literatura, de encontro, né, com essa transcendência, onde ela chegava até inclusive a receber os estigmas da paixão. O próximo quadro nós temos novamente a Beata Maria de Araújo. Observem que ela é retratada, né, apesar dos traços negros, ela é retratada como uma mulher de pele clara. E é um momento aqui em que o Padre Cícero está dando a hóstia para a Beata Maria de Araújo e acontece o chamado fenômeno da hóstia, ou seja, a hóstia, que é considerado o corpo de Cristo dentro da liturgia católica, ele se transforma em sangue. É por isso que os fatos extraordinários do Juazeiro, no início desses fatos, lá no século XIX, as pessoas falavam que vinham em busca no Juazeiro também do milagre do sangue precioso, que é justamente essa transformação da hóstia em sangue, no caso seria o sangue de Cristo, sempre que o Padre Cícero ministrava a comunhão à Beata Maria de Araújo. Essa tela foi denominada pelo Marco Jussier como o processo. Então, nela você vê o Padre Cícero, um homem já de meia idade, né, com o bispo e outros religiosos em Fortaleza. É uma cena que se passaria em 1891, quando o Padre Cícero é chamado para prestar esclarecimentos sobre o fenômeno da hóstia, né? O bispo queria saber se realmente era verdade o que acontecia, né, nessa relação mesmo do Padre Cícero, que prestava a comunhão à Beata Maria de Araújo e a comunhão, a hóstia, se vertia em sangue. Então ele não acreditava nessa possibilidade e chama o Padre Cícero, então, para um interrogatório. O próximo quadro é a Independência. Aqui ao centro a gente tem o Floro Bartolomeu, uma figura importante da história política do Juazeiro, e ao lado esquerdo o Padre Alencar Peixoto. Eles foram figuras fundamentais nesse processo de articulação da independência do Juazeiro com relação ao Crato, né? O Juazeiro era uma vila do Crato e entre 1910 e 1911 começam as articulações para que o Juazeiro se torne independente. Ao fundo você tem uma pessoa, provavelmente a ideia era de um popular segurando, né, a bandeira do que viria a ser a bandeira do Juazeiro do Norte. Bom, esse quadro que foi denominado O Acordo, a gente vê o Padre Cícero, um homem de meia idade. Eu sempre estou chamando atenção para isso, porque a gente sempre tem aquela imagem do Padre Cícero com um senhor de cabelos brancos, né, bem grisalho, bem velhinho. Mas, na verdade, quando aconteceu o milagre, ele tinha em torno de 45 anos. Né? E depois do milagre, à medida em que ele foi se envolvendo também com as questões políticas locais, ele é um dos que consegue promover o acordo de paz, né, entre os políticos da região, os coronéis da região, no intuito de que eles não entrassem mais em confronto uns com os outros. Né? Então, está o Padre Cícero em primeiro plano, em segundo plano, esses outros políticos, ninguém assim especificamente, ou pelo menos isso não está orientado nas telas. E por fim, para finalizar essa série, para finalizar essa grande linha do tempo construída pelo Marco Jussier, ele fez esse quadro que se chama Caminho de Volta. Lembre-se, o primeiro era o caminho de ida, ou seja, o caminho do Padre Cícero na sua trajetória como sacerdote, como homem da religião. E aqui é o caminho de volta. Aqui a gente já tem um Padre Cícero com cabelos bem grisalhos, seria o momento de passagem dele para o plano espiritual aos 90 anos de idade. Ao fundo aqui a gente tem Nossa Senhora das Dores, né, e a matriz da padroeira, aqui em Juazeiro do Norte.